Senhor, nós te louvamos por este dia, muito obrigado pelo privilégio de vivermos mais um dia na Tua presença, desfrutarmos da Tua graça, do Teu cuidado. Ó Deus, e mais uma vez, pedimos ao Senhor, nos conduza durante esse tempo. Prepara-nos, dá-nos sensibilidade necessária, dá-nos percepções, dá-nos sabedoria, que haja em nós uma dependência constante do Senhor, para estudarmos a Tua Palavra, para entendermos, para vivermos a Tua Palavra diariamente, Pai. Que o Teu Santo Espírito haja, continue agindo em nossas vidas a todo o tempo. Que tenha total liberdade de agir em nós, que a Tua Palavra fale aos nossos corações, Pai. Em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Lembrando rapidamente da nossa proposta, aprender a viver a vida cristã como Cristo espera de nós, enfrentando os desafios das heresias, filosofias, propostas que de alguma maneira chegam até nós, tentando não somente convencer a nossa mentalidade, mas nos amoldar, conduzir a nossa maneira de caminhar. E diante disso, a gente poder refletir, como Paulo propõe, sobre a supremacia de Cristo, né, lembrando quem Ele é, a fim de que a gente possa fortalecer a nossa fé e alinharmos a nossa vida, o nosso estilo de vida, à maneira de Cristo também, como Cristo viveu e deixou como proposta para que nós possamos viver isso. Obviamente vai ter implicações diretas nas nossas relações, e hoje a gente vai entrar um pouquinho nessa questão de relacionamentos, a fim de que desenvolvamos relacionamentos saudáveis, né? E alguns, no final da carta, ele trata de alguns mais específicos. Então essa é a nossa proposta em termos de curso aqui. Como eu falei, toda a aula, os slides vão estar presentes aqui com os objetivos. Se você acessar o site, qualquer uma delas, você vai ter à disposição. Tá? Na nossa caminhada no curso, estamos dentro do cronograma com um pouquinho de atraso aqui. Tá? Como eu mencionei, a primeira aula foi basicamente introdução. A segunda aula a gente entrou nos aspectos de saudações, as orações de Paulo. Aí na semana passada entramos na questão da exaltação de Cristo e o reconhecimento do ministério de Paulo. Então falamos sobre a supremacia da obra, a supremacia de Cristo, e no final a gente começou a abordar a questão da excelência do ministério de Paulo. Tá, e hoje o objetivo, ou seja, eu volto aqui nesse finalzinho, e o objetivo é avançarmos para o capítulo 2, até o versículo 8, pelo menos, e semana que vem a gente conclui o capítulo 2, como está proposto. Tá? Então, aula 5 a gente encerra capítulo 2, aula 6 e 7, capítulo 3, aula 8, capítulo 4 de Colossenses. Tá? Uma breve recapitulação, então, de semana passada, a gente olhou a supremacia da obra de Cristo, né? Paulo ele começa esse trecho a partir do capítulo 1, versículo 13, exaltando a obra de Cristo, o seu sacrifício, a regeneração, a questão de nos transportar para um outro reino, o fato de ter nos perdoado. Depois ele fala de Cristo, ele volta falando sobre a obra de Cristo, enfatizando mais especificamente a reconciliação. Tá? E aí depois a gente voltou para essa questão da supremacia de Cristo, mostrando Cristo como presente mesmo antes de toda a criação, Cristo como superior a tudo e a todos, aquele a que criou, aquele que sustenta e aquele para quem deve ser voltada também toda a glória. Tá? E a excelência do ministério, a gente fez um exercício breve sobre essa questão da excelência do ministério de Paulo, e eu quero explorar isso um pouquinho mais. Então os textos que a gente parou estão aqui, né? Resgatou, transportou, redimiu e remiu parte da obra dele e nos reconciliou com ele. Tá? Não vou voltar nisso aqui, mas nessa questão da reconciliação a gente basicamente passou nesses aspectos aqui. Tá? A obra, por que essa obra foi necessária, uma vez que estávamos separados de Deus, o meio para que essa obra acontecesse, a forma que ela aconteceu, a morte de Cristo, o propósito e também a questão da evidência dessa obra. E depois, por fim, na supremacia a gente enfatizou a divindade, a questão da relação com a criação e, por fim, a relação de Cristo com a igreja como sendo o cabeça da igreja. Tá? E aqui é onde a gente fez o exercício. Vocês inicialmente observar o texto, apontarem as percepções de vocês, as descobertas de vocês, e foi muito interessante olhar que a gente descobriu coisas muito semelhantes. Né? Quando a gente olha ali para a alegria que Paulo manifesta, tentando para o Espírito como ele exerce o seu ministério, o preço que envolvia esse ministério de Paulo, que eram sofrimentos, a origem desse ministério. Eu vou passar rapidamente sobre cada um deles aqui,
pelo menos apontando alguns textos com vocês, tá? Então eu devo gastar pelo menos 10 minutos com vocês nessa parte aqui, ainda explorando um pouco, apesar de ter deixado para vocês como tarefa de casa. Então vamos lá. Sobre a origem do ministério, tá? Paulo deixa claro que o ministério dele não é fruto simplesmente de uma aspiração humana, não é fruto simplesmente de uma imposição de homens para ele, não foi um movimento que teve da igreja, queremos Paulo, nada disso. Tá? Ele deixa claro que ele se tornou ministro de acordo com a responsabilidade que foi atribuída a ele por Deus. Tá? Então isso a gente percebe desde o resgate, a salvação de Paulo, já ficou claro ali que ele seria o apóstolo aos gentios. Então Deus tinha um projeto específico para a vida de Paulo, para que ele se tornasse de fato o apóstolo, como que fora do tempo, como ele mesmo fala de si, mas que veio com o objetivo de proclamar o evangelho aos gentios. Tá? Então, enquanto a boa parte dos discípulos, o foco principal era primeiro judeu, depois gentil, Paulo está falando, olha, o meu foco principal aqui são os gentios, mas isso não é simplesmente uma vontade minha, é dada por Deus. Então está aqui, no versículo inicial, isso é reforçado por ele, a maneira como ele se apresenta. Tá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, então ele reforça, deixa claro isso no início e depois ele retoma isso. Por que falar tanto sobre esse assunto? Porque também naquela época já era comum homens que estavam se levantando e chamando para si a autoridade de um apóstolo, a autoridade de alguém que tinha revelações de Deus, a autoridade de alguém que estava escrevendo cartas em nome dos apóstolos também, então reivindicando para si algum nível de autoridade. Mas Paulo está deixando, escuta, eu sou um apóstolo por escolha divina, não simplesmente de acordo com a responsabilidade que Deus me deu, pela vontade de Deus. Então isso fica claro aqui nessa fala de Paulo. Tá? Quanto a essa questão de origem, né, a gente ainda percebe, 1 Timóteo, né, dou graças a Cristo nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Né, mais embaixo, Efésios, deste ministério, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus. Percebe? Então, em várias cartas diferentes também, Paulo ele vai enfatizando, sou ministério pela graça, sou ministério pela vontade de Deus, eu me tornei por causa da graça de Cristo. Tá? E hoje a gente olha também dessa maneira em termos de ministério. Aquele que aspira, né, o episcopado, excelente obra aspira, mas não é só fruto do nosso desejo. Tem alguns que desejam por N razões. O desejo de Paulo era, primeiro, obediência a Deus, amor ao rebanho, e estava disposto a pagar tudo aquilo que envolvia em termos de preços necessários do que envolve o ministério. A gente percebe hoje uma proposta ministerial de muitos líderes e pastores e ditos apóstolos também com uma proposta totalmente diferente. Algo extremamente egoísta, ganancioso muitas vezes, está olhando para si mesmo, é aquela coisa do mercenário, que Paulo também combate, que a gente percebe Cristo combatendo essa proposta de olhar para si de alguns líderes religiosos. Tá? Sobre o espírito do ministério, vocês também perceberam e olharam isso aqui, é interessante a maneira como Paulo começa, ele diz, agora eu me alegro, enfatizei um pouquinho isso com vocês semana passada, né, em meus sofrimentos. A alegria dele não estava baseada nas conquistas ministeriais, nem nos privilégios ministeriais, nada disso. Ele está falando, olha, eu me alegro em meus sofrimentos por causa de vocês, ou eu me alegro nos sofrimentos que eu tenho, que tem acontecido comigo por causa de vocês, por causa desse ministério que Deus me atribuiu. Tá? E a gente percebe essa mesma ideia aparecendo lá em Filipenses, quando ele diz, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Então ele fala, eu me alegro nos sofrimentos, mas eu também me alegro mesmo que algumas pessoas estejam pregando o evangelho por razões erradas, mas estão pregando Cristo. Tá? Seja por ambição egoísta, seja por inveja, eu estou me alegrando. Tá? E mais para frente, capítulo 2 de Filipenses, ele diz, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que me oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Percebe? É uma alegria que não é circunstancial. Tá? Ela é bem fundamentada, porque senão realmente o apóstolo, o ministro, ele vai desanimar e ele vai jogar a toalha. Porque no ministério a gente vai ter desafio. A gente vai ter oposição, a gente vai ter reclamação, a gente vai ter de tudo, a gente vai ter cooperadores fiéis, faz parte do ministério.
Tá? E Paulo tinha claro isso na sua mente. Esse ministério não é meu, quem me enviou não foi simplesmente uma escolha minha, eu estou fazendo não é simplesmente pelas pessoas. Há um objetivo maior envolvido aqui. Então havia um espírito correto. Tá? E quando ele fala aqui de preço, eu só reforço aqui, chovendo molhado do que ele já falou. Eu me alegro em meus sofrimentos. Havia um preço alto sendo pago por Paulo aqui. Tá? Observe Filipenses 3,10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em meus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Mais uma vez, o foco dele, o alvo dele, eu quero me tornar parecido com Cristo. E olha aqui que interessante esse texto, a gente ser lembrado disso aqui. Pois a vocês, a todos nós aqui, foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo. Isso é o que todo mundo quer. Eu quero crer, desfrutar das bênçãos, das alegrias, de todos os privilégios que o estar em Cristo me oferece, de todas as bênçãos celestiais, né? Mas ele fala, mas além de dado o privilégio de crer, foi dado o privilégio de sofrer por Ele. Observe, sofrer por Ele. Não é sofrer porque você fez algo errado. Não é sofrer porque as pessoas estão tentando lapidar a sua vida. Ele está falando, sofrer por Ele. Tá? De alguma maneira pode haver perseguição, mas é porque eu sou um cristão, é por causa da fidelidade, é porque eu estou ensinando as Escrituras, é porque eu estou proclamando o Evangelho. Ele está falando, é sofrer por isso. Não é um sofrimento qualquer que ele diz. É sofrer por Ele, por causa dEle, para Ele. Tá? Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda eu enfrento. Tá? Então há um preço a ser pago. E esse texto aqui eu acho fantástico toda vez que eu leio. Tá? Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel e chamaram então os apóstolos, e está aí a perseguição acontecendo, e mandaram açoitá-los. E depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. E os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Né? E talvez os caras que soltaram devem falar, um bando de louco, né? Porque acabaram de levar uma surra, né? E saem alegres, felizes da vida, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Né? Os terem sido dignos de serem açoitados, de serem perseguidos. Então, quando a gente passa por um sofrimento, por menor que seja, no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, em casa, no ambiente familiar, ao invés de ficar só chorando e se lamentando, olha para a cruz e fala, que privilégio, que privilégio. Alegre-se com a perspectiva correta, alegre-se, porque eles estão vendo algo diferente em você, porque aquilo que você está vivendo, aquilo que você está falando, de alguma maneira está gerando incômodo. Que bom, que bom. Tá? E é um exercício. Tá? É uma alegria, mais uma vez, que ela é de dentro. Não é simplesmente o sorriso estampado no rosto. São coisas muito diferentes, que a gente bem sabe que em alguns momentos a gente está acabado, está destruído, e o sorriso querendo mostrar alguma coisa para alguém. Não é isso. Tá? Consideraram-se dignos de serem humilhados por causa do nome. Gente, eu falei nas aulas anteriores, só reforçar nessa. Tem alguma dúvida? Estou falando rápido. Você quer trazer uma contribuição? Levanta a mão que eu tento envolver vocês aqui na medida do possível para participarem. Tá? Não quero atropelar o processo aqui. A proposta deles, em termos de ministério, é apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Dá para entender o que é essa proposta ministerial? Não é fazer uma igreja feliz, não é promover um programa legal, não é isso, não é simplesmente uma mensagem divertida. Ele está falando a minha proposta, a proposta de Deus para esse ministério é que eu apresente a vocês plenamente a palavra de Deus, de uma maneira completa, com fidelidade, com zelo. É o que a gente percebe aqui, Atos 20, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. É o que a gente percebe mais à frente, nesse texto de Atos 20 também. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, Ele está falando, a proposta é, eu tenho algo a ser cumprido, eu tenho algo a ser completado, que Deus deixou para que eu pudesse cumprir. Mais uma vez aqui, o tema do ministério dele. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto ou manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério,
que é Cristo em vocês. Lembra que eu mencionei? De alguma maneira, parte daquela heresia, daqueles ensinamentos que estavam chegando na igreja, aos Colossenses, havia uma proposta, uma filosofia, uma ideia de que havia um nível de conhecimento, um mistério, que você não alcançaria de qualquer forma. Você teria que desfrutar de alguns elementos diferentes, um conhecimento diferente, para que você então pudesse desfrutar desse mistério, conhecer esse mistério. E ele está deixando e reforçando aqui, sem combater inicialmente a heresia, claramente, mas ele está falando, olha, esse ministério que esteve oculto, que começou a ser proclamado para vocês lá no início, né, lá no Éden já estava apontando para isso aqui. Ele está falando, olha, é Cristo em vocês. É este o tema do ministério de Paulo, essa é a mensagem principal que ele está trazendo aqui. Em 1 Timóteo 3,16 isso aparece, olha, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória, está apontando para Cristo. Ele é esse mistério, o grande mistério aqui. Então fazia parte dos planos iniciais de Paulo ali, combater esse falso ensino de uma maneira, agora, indireta e depois de uma maneira direta. Ele reforça o princípio, ele reforça a verdade. O programa do ministério dele, em Colossenses capítulo 1, versículo 28, ele fala, nós o proclamamos, isso aqui é o versículo principal da nossa escola bíblica, o tema, o lema, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Atente para isso, ele fala, nós proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Mais uma vez o objetivo está claro aqui. O objetivo ministerial, quando a gente dá uma aula, quando a gente caminha com alguém no discipulado, quando a gente conversa com alguém, tem que ser esse aqui, é apresentarmos a cada um perfeito, pleno, completo, alguém aperfeiçoado na presença de Cristo. Relembrando aqui Atos 20, mais uma vez, capítulo 20, né? Por isso vigie, lembre-se que durante 3 anos jamais cansei de advertir a cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Ele deixa claro, mais uma vez, o peso, o preço desse ministério. E aí, capítulo 3, depois, Paulo volta nesse assunto, né? Habite ricamente em vocês o quê? A palavra de Cristo. E olha a ênfase, habite ricamente. A proposta de Deus não é que a gente viva uma vida rasa, não é que nos contentemos com uma leitura qualquer e superficial das Escrituras, eu li, beleza, ok, já fiz minha tarefa de hoje, cumpri. Não, ele está falando é que esse livro tem que morar, e a ideia aqui é tabernacular, é uma linguagem lá do Antigo Testamento mesmo, olha, é morar de uma maneira rica, com abundância. E a gente vai ver outra parte que vai mostrar dessa proposta de transbordar a nossa vida. E aqui a meta do ministério de Paulo, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E aí ele reforça em Filipenses capítulo 3, eu prossigo para alcançá-lo, para alcançar aquele alvo de ser aperfeiçoado, né, de me tornar cada vez mais parecido com Cristo. Estar maduro, de fato, é andar com Cristo. À medida que eu ando, eu vou amadurecer. À medida que eu ando com Ele, eu me torno mais parecido. É exatamente a ideia de conforme você anda com os amigos. Talvez você já alertou o seu filho lá no passado. Fala, filho, cuidado com quem você está andando. Filho, cuidado que o seu linguajar está diferente. Cuidado que suas escolhas estão diferentes. Significa que de alguma maneira você está começando a agir, falar do mesmo jeito, ir nos mesmos lugares. Isso é um andar junto. E quando nós andamos com Cristo, é esperado que também nos tornemos mais parecidos com Ele. Quando andamos mais com o povo de Deus, é esperado que também nos tornemos mais parecidos com Ele. É resultado. As minhas escolhas vão influenciar aquilo que está acontecendo com a minha vida. Em Efésios capítulo 4, quando ele fala dos dons, ele deixa claro, em termos de meta também, olha, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, mais uma vez destacando, o objetivo dele não é algo egoísta, não é voltado para si, não é levantar recursos para si, mas é apresentar esse crente, esse servo, aquele que foi salvo, bem preparado, tornando-se cada vez mais parecido com o Senhor. E aí, por fim, nesse ministério de Paulo, ele fala do poder. E aí ele diz, por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Acho que falamos isso rapidamente naqueles 5 minutos finais ali. Paulo deixa claro, olha, da minha parte, trabalha.
Não estou aqui de braços cruzados. Ele fala, eu me esforço. Mas ele deixa também claro, lutando conforme a sua força, que atua de uma maneira poderosa em mim. E sempre que nós quisermos fazer o ministério ou o trabalho na nossa própria força, às vezes a gente consegue fazer algumas coisas, mas o resultado não é igual. O resultado jamais será igual. Porque é fruto do nosso próprio trabalho, mas quando Deus age, apesar das nossas fragilidades, das nossas limitações, Ele faz um trabalho espetacular, porque não é nosso, é dele. Porque não é somente na minha força, nas minhas capacitações, é na graça dele que age em mim, que me sustenta, que me conduz, observe. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes eu trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Mais uma vez, Paulo deixa claro, estou aqui e estou fazendo o que estou fazendo é pela graça de Deus. Gálatas 2, versículo 20, é o último texto, versículo que eu pego para a gente passar para o capítulo 2 agora. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu, ou não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo, como que eu a vivo? Pela fé em quem? No Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou para mim. Então, Paulo deixa claro, desconstrói qualquer ideia de um ministério voltado para si, muito diferente do que o ministério que aqueles falsos profetas, falsos líderes estavam chegando no meio deles. Tá? Havia uma proposta muito mais voltada para si, uma busca ou um sucesso que era alcançado mediante um esforço próprio, uma busca diferente daquilo que Deus havia proposto para eles como servos, como filhos de Deus. Tá? E aqui eu coloquei só para reforçar esse desejo do apóstolo. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. O que se requer de mim e de você é que sejamos fiéis. Tá? E Paulo estimula, no caso, a todos nós, né? Aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está aprendendo, para colocarmos em prática. É um grande desafio que nós temos aqui. E aí a gente passa então agora para o capítulo 2. Alguma dúvida, alguma pergunta do capítulo 1 que precisa ser esclarecida para vocês? Ou algum comentário que talvez você ainda queira fazer? Senão pode virar a página da sua Bíblia, se não é página diferente a minha, você mantém o seu aplicativo aí aberto também. Paulo agora começa a trazer uma palavra que eu estou chamando aqui de algumas marcas de relacionamentos saudáveis. A maneira como ele desenvolve, eu quero descobrir com você aqui algumas dessas marcas que precisam estar presentes em qualquer tipo de relacionamento que vai apontar e vai falar para você, opa, isso aqui é um relacionamento que está caminhando de uma maneira boa. Tá? Vamos lá para o texto. Capítulo 2, de 1 a 6. Quero fazer um exercício semelhante com vocês, olharmos o texto, descobrirmos algumas coisas juntos e depois atentarmos para alguns detalhes. A partir do versículo 1, corrigindo aqui, tá? Embaixo eu coloquei de 1 a 6, mas é de 1 a 7 que nós vamos. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Eu esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, eu estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Perceba que Paulo, ele começa o capítulo 2, ele volta em alguns conceitos, ele reforça alguns princípios, ele abre um pouco mais o leque de algumas ideias, tá, mas ele está caminhando, preparando a igreja, preparando aqueles irmãos para ouvir o que vem nos versículos após esse aqui, que é combater de fato o tipo de ensino que estava sendo lançado e introduzido entre eles. Então, primeira observação que eu quero colocar aqui, ele traz, olha, quero que vocês saibam. Paulo está falando, vocês têm ouvido bastante coisa, algumas coisas fazem sentido, outras talvez não fazem sentido, mas entenda. Primeiro, eu quero que vocês saibam, se tem alguma coisa importante nesse processo, na nossa conversa, naquilo que eu estou escrevendo para vocês, guardem isso aqui.
Tá? Lembrem-se disso, saibam disso. Tá? E aí o que você identifica? Vamos lá. Talvez ideias iniciais que chamam a sua atenção nesses versículos. Que seja curiosidade ou que tenha alguma relação que você diria, isso aqui está relacionado com o tipo de relacionamento que Paulo estava estabelecendo com essa igreja. Vamos lá. O que chama a sua atenção? Alguns minutinhos para a gente fazer esse exercício. Parece que tem algum nexo com Laodiceia. Lembra que na aula 1, né, na introdução, no final da carta, lá no capítulo 4, eu falei que tinha um destinatário secundário. Quem que era? Os laodicenses. Tá, então Paulo falou, olha, essa carta também é para ser lida entre os irmãos de Laodiceia. Então, de fato, tinha essa ligação, eram cidades próximas, tá? Colossos, Laodiceia e Hierápolis, as 3 cidades que vão aparecer aqui em Colossenses, porque pela sua proximidade, esses ensinos corriam rápido, essa questão da oralidade era muito presente, então essa ideia aparece aqui, tá? Parece que tem uma relação com Laodiceia. A luta de Paulo não é só pela igreja de Colossenses. O que mais que chama a sua atenção, o que chama, destaca o seu olhar aí. Paulo se aplica, e deixa eu já fazer uma observação, mesmo que eu volte nisso aqui. Esse termo aqui, esforço-me, tá? Ele não aparece, se você abrir o grego, se alguém gosta de fuçar aí, não vai aparecer o esforço-me aqui. Isso aqui é uma tradução da NVI. Para quem usa a revista atualizada, ele já vai entrar ali para que sejam fortalecidos, mas a maneira como o tradutor colocou da NVI é para fazer esse elo de ligação e reforçar essa ideia lá de cima de lutando. Tá? Quanto estou lutando, ou a revista atualizada vai trazer tão grande luta, que é uma tradução mais literal do grego, então ele reforça, tá? Eu estou lutando por vocês, e depois ele retoma, eu esforço-me, é uma luta que tem um esforço. O que mais que chama a sua atenção? Sabedoria, entendimento, convicção. Ok. Então essa questão de conhecer. Então, vamos lá, pensando em relacionamento, é um relacionamento que vai em busca desses elementos. Tá? Não é um relacionamento que busca algo somente para si, mas está pensando no outro. O que mais? Há uma palavra de exortação. Tá? Percebe? Agora Paulo está começando a ser objetivo em apontar. Tenham cuidado. Tá? Eu estou falando algumas coisas para vocês. Olha, quero que saibam que... Eu lhes digo isso porque está acontecendo isso. Bem colocado também. O que mais? Unidos, fortalecidos, pleno conhecimento. Mais uma vez, a ideia aparecendo, e percebe, está muito ligado com a oração de Paulo lá no início da carta. Se vocês lembrarem disso, palavras de elogio que estão relacionadas com isso aqui, depois a oração dele pela igreja é por causa disso, e agora ele retoma o assunto mais uma vez. O que mais? Não apenas receberam, mas andaram nele. O que isso significa? Quem falou aqui? Vida prática, ou seja, Paulo está falando, olha, vocês ouviram. Quais foram os elogios de Paulo lá no início? Eu elogio a fé que vocês têm, a maneira que vocês têm andado. Não foi isso o elogio de Paulo lá no início? Agora ele fala, de alguma maneira, tem essa relação, a fé e o andar nele, a fé e o viver nele, tem que ter e tem que agir na nossa vida. Nós reforçamos isso também na aula anterior, tem que ser uma fé operante, senão é uma fé, conforme Tiago, uma fé morta. Não é a proposta de Deus para nós. O que mais que chama a sua atenção? Ok. Então, a importância da sabedoria e do conhecimento, mas a gente vai voltar aqui. O versículo 3 ele fala, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por que ele fala nele está? Isso passou na sua percepção? Ele está falando, olha, está falando de sabedoria, está falando de conhecimento, mas antes ele falou, nele está. Parte da heresia de Colossenses era, há conhecimento e sabedoria fora dele que vocês têm que buscar. Lembra lá? Não é só Cristo, é Cristo mais alguma coisa. Cristo é suficiente. Então Paulo nas entrelinhas está destacando, é nele que vocês vão encontrar. O que mais que chama a sua atenção? Ok.
Então, de alguma maneira, essas relações ou esses relacionamentos que ele está estabelecendo com a igreja têm propósitos muito bem definidos. Tá? Então, ele deixa claro ali. Tá? Versículo 3, você falou 3 e o 4, Edu? Cadê? O 2, ok, está aqui. Para que vocês sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno conhecimento. Então, é um relacionamento com um objetivo muito bem definido. Alguma outra palavra, termo, ideia chama a sua atenção? Você está pegando aqui? Ok. Então, é a maneira, observe, o que tem a ver a gratidão? Aí a gente vai fazendo os elos, tá? Ele vem aqui, olha, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Senhor, continuem a viver nele. Como que eu vou viver? Aí eu faço a pergunta, puxa, como que eu vou viver nele? Ele começa, enraizados, edificados, firmados, transbordando de gratidão. A gente vai descobrindo e vai fazendo as ligações, puxa, é a maneira como eu devo viver. Tá, então, passando agora para aquilo que eu destaquei aqui também, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Algumas dessas marcas, quais são as marcas que eu quero olhar com vocês de um relacionamento saudável? Tá, que a gente tem que buscar e deve ver, avaliar se está presente nos nossos relações, no tipo de relacionamento que a gente estabelece. Primeiro, são relacionamentos que a gente percebe a marca do compromisso e do engajamento. Paulo fala, eu estou lutando por vocês, mesmo destacando a maneira como a NVI coloca, né? Eu estou me esforçando, ou pegar a revista atualizada. É tão grande a minha luta, é tão grande a dedicação, há compromisso. Quem não está comprometido com o relacionamento não se esforça por isso. Não tem compromisso com horário, não tem compromisso, não tem agenda para encontrar com alguém, não vai ter. A gente experimenta isso quando a gente está formando grupos de discipulado. Gente, é um desafio. Tem gente que no começo fala, eu quero discipulado. Só que aí quando começa a perceber que tem que ter compromisso, que tem que ter engajamento, aí falta um, falta dois, é o outro compromisso, toma lugar, padrão. Mas vamos lá, relacionamentos saudáveis vai ter como marca compromisso e engajamento. Mas relacionamentos saudáveis também tem como marca a edificação mútua. Paulo fala, olha, eu me esforço para que vocês sejam fortalecidos, eu me esforço para que vocês sejam unidos, eu me esforço para que vocês alcancem, a fim de que conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Há um compromisso, há edificação acontecendo aqui. E depois a marca que eu vejo também é cuidado. Há um cuidar do outro, como o Rafael destaca, esse versículo 4, né, ele vê uma palavra de alerta, e isso é uma maneira de cuidar de alguém. Uma palavra de exortação, um puxão de orelha, ou olha, tenha cuidado. Cuidado com o caminho que você está indo, cuidado com a escolha que você está fazendo, cuidado com os amigos, cuidado. Não é um cuidado sem fundamento, é com fundamento. Não é uma intromissão na vida de alguém, é um cuidado. Tá? Então, relacionamentos saudáveis são marcados pelo cuidado, e aí vou colocar aqui a mutualidade mais uma vez acontecendo. Outra marca de um relacionamento saudável, eu coloco aqui o reconhecimento. É uma palavra de elogio que seja, você reconhecer aquilo que está acontecendo na vida do outro, aquilo que está dando certo, aquilo que está, vou colocar entre aspas aqui, com cuidado com o uso do termo, aquilo que está prosperando. Você está vendo, está frutificando, está dando certo, puxa, continue. Tá? Então, a ideia aqui de eu me alegro em ver isso, eu me alegro em observar a sua vida, é gostoso de ver o seu desenvolvimento. Está aqui, marca do relacionamento, a gente fala isso porque a gente não se sente ameaçado pelo outro, porque o outro está crescendo, se desenvolvendo, seja ministerialmente, seja no conhecimento que ele tem com Deus. É fantástico quando a gente vê alguém decolando na fé. A gente fala que a gente percebe que a vida cristã está pulsando. E a gente fala que alguns estão com a vida assim, a gente põe aqui, aperta, tenta. É uma luta para sentir o pulso. A vida cristã está quase ali morrendo, está precisando de aparelho ou de um choque para acordar. E ele fala, olha, eu me alegro que eu estou vendo que aí tem pulso, tem gente, tem vida acontecendo. Então, reconhecimento. E ainda o último que eu coloquei aqui, um relacionamento saudável, a encorajamento. Coloquei separado de edificação mútua, porque são ideias diferentes. Tá? A edificação vai acontecer e a palavra de encorajamento, ela precisa também acontecer. Então, passo agora um pouquinho com vocês nessas ideias aqui. Tá? Compromisso e engajamento. Onde a gente vê isso? Ele fala, eu estou lutando, tá? Eu estou me esforçando. E esse termo aqui é exatamente a ideia de alguém que está numa luta ou num ringue de batalha, tá? Desferindo seus golpes ali, ou a ideia lá do atleta que está correndo,
É alguém que está se aplicando, que está lutando com o intuito de vencer. Tá? Ele está se dedicando, se aplicando naquela luta, entendendo como seu propósito, como realmente o combate que ele está e precisa encarar. Tá? Então, é isso aqui, é compromisso, é engajamento. Como você está vivendo a sua vida cristã? Tem compromisso? Tem engajamento? Tá? Ele fala, olha, eu me alegro, agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo o meu corpo o que resta das aflições de Cristo em meu favor, ou em favor do seu corpo que é a igreja, corrigindo aqui o que eu falei, né? Corrigindo, em meu corpo o que resta das aflições em favor do seu corpo que é a igreja. Paulo está falando, olha, nesse processo, quando ele fala aqui de sofrimento, ele está falando, olha, muitas vezes nessa luta, nos treinos, vai haver sofrimento, eu vou transpirar, eu vou me desgastar, talvez vai dar calo, vai doer, mas faz parte do processo. Eu estou engajado nisso. Tá, mais uma vez, já chego aqui, Reinaldo, mais uma vez lembrando, né, a gente acabou de passar pelas Olimpíadas, e alguns dos atletas que não conseguiram uma boa classificação, ou até os que conseguiram classificação, estão falando, escuta, isso aqui é fruto de uma luta, de um esforço, de uma dedicação, muitas vezes de anos. Tá, eu não posso olhar somente para uma posição que eu fiquei aqui, mas eu olho para toda a história e falo, conquista, conquista, conquista. Tá, ele não olha somente para o sofrimento ou para a posição que ele ficou, mas ele olha para todo o conjunto do trabalho, para todo o compromisso e engajamento com o seu treinador, com o seu país, com a sua equipe, tudo isso faz parte. Tá? Bem colocado, Reinaldo. Para quem não ouviu, ele está falando, olha, não é só uma luta física, mas envolve aqui também uma luta que é espiritual. Perfeito. Tá? O desgaste físico muitas vezes é o menor deles. Tá? Algumas vezes o desgaste espiritual é tão intenso, tá, que a gente chega a cansar, transpirar e ficar esgotado. Esgotado. Tá, se a gente for pensar nisso, o sofrimento espiritual de Cristo lá no Getsemane, né? Não foi um sofrimento físico que fez com que ele transpirasse, suasse sangue. Não! Havia uma luta, um combate espiritual sendo travado e a gente vive isso o tempo todo. Lembra que eu mencionei? Há uma batalha espiritual que por vezes não nos atentamos para ela, que existe e está diante de nós. Nós nos preocupamos muito mais somente com essas coisas terrenas, as coisas que nós vemos, apalpamos, mas há uma batalha espiritual acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Tá? Só ouvi, oi Fábio, eu não vi de onde veio. Ok, oi Rafa. 2 Coríntios 12, quando Paulo fala sobre o espinho da carne dele também, ok. Ele fala que o mensageiro de Satanás coloca o espinho para que não se ensoberbeça, né? Ou seja, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não olhasse para si mesmo como alguém superior. E é interessante lembrar desse texto, que Paulo fala, olha, Deus permitiu isso aqui. Lembra, todo o império das trevas, por mais que domine nesse reino, não está independente, está sob a autoridade divina, sempre, sempre, sempre. Tá, e mesmo na vida de Paulo, esse apóstolo está falando, Deus permitiu que tivesse um mensageiro de Satanás, não temos claro o que é, mas ele está falando, isso me incomoda, me gera sofrimento, mas me faz lembrar que, está lá, não é na minha própria força, não depende só de mim, o ministério não é meu, vale a pena todo o trabalho, porque isso é para Deus, é de Deus, e é Ele quem vai me dar condições. Tá? Então, bem colocado aqui, Colossenses capítulo 4, versículo 12, essa palavra que é usada lá para o esforço aparece aqui agora como batalhando também, a mesma ideia, tá? Só que aqui aparece uma variação dela que é o agonizomai, que é para o português, se eu falasse o português vocês entenderiam, qual é a palavra português que vem desse grego aqui? Agonizomai. Agonizar, o que é agonizar? É você sofrer por causa de algo, e pode ser um sofrimento físico, pode ser um desgaste fruto de resultado de um treino, de um esforço que você fez. E Paulo está falando, olha, Epáfras, que é um de vocês, apareceu lá no início da carta, e servo de Cristo Jesus envia saudações, ele também, não só Paulo, está batalhando por vocês em oração. Olha que interessante que ele está falando agora, ele não está batalhando lá na frente, correndo, gritando, pregando. O agonizomai dele é em quê? Oração. É uma batalha daqui da igreja. A batalha não é a batalha pela oração. A batalha é envolver a igreja em oração. A batalha é interna no nosso próprio coração de entendermos o valor da oração. Falamos sobre oração já. A oração para a nossa vida cristã parece ser secundária só quando a gente precisa.
Paulo está destacando, há uma batalha, há um esforço e dedicação também em oração. Mesmo termo aqui, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Lembra, relacionamentos saudáveis, tem que haver compromisso, tem que haver engajamento. Você já experimentou isso em algum relacionamento? Que você fala, olha, eu vou abrir mão, parece que só eu estou gastando tempo, só eu estou investindo, só eu me envio mensagem, só eu respondo mensagem, só eu chamo para tomar um café. Parece que só está aqui. Não desista por isso. Talvez aquela pessoa precisa de alguém como você junto. Continue batalhando, continue orando, não se desanime. Invista naquela pessoa não esperando o retorno. Porque sempre que eu estou esperando o retorno, começa a ser também um negócio mais egoísta. É lógico que é prazeroso quando é recíproco. É muito gostoso, é muito bom. Mas mesmo que seja alguém que parece que não valoriza, que está fugindo de você, sabe? Aquele que te viu, opa... Tem. As pessoas sabem quem está investindo. Sabe que está investindo, que não está se intrometendo na sua vida. Relacionamentos saudáveis são marcados por compromisso e engajamento. Você tem esse tipo de relacionamento? Está presente na sua vida? Paulo está falando, meus irmãos, eu tenho esse compromisso com vocês. Esse é o meu compromisso com vocês. Há compromisso. Lembrando, Paulo vai falar isso mais para frente, né, nesse trecho. Mesmo que vocês não me conheçam pessoalmente. Eu tenho esse compromisso com vocês, eu estou engajado nessa tarefa com vocês. Relacionamentos saudáveis são marcados por compromisso e engajamento. E a segunda marca desse relacionamento saudável que eu quero trazer com vocês aqui é que são relacionamentos marcados por edificação. Paulo, ele abre esse leque de que pelo que ele se esforça. Então, olha só, ele diz, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, para que estejam unidos em amor e para o que alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Essas três ideias aqui, o que significa, o que a gente pode aprender com essas três ideias que eu estou colocando aqui como um processo de edificação mútua. Primeiro, ele fala, olha, eu me esforço para que eles sejam fortalecidos em seus corações. Eu acho que a ideia aqui é de meio que chamar alguém para o lado e você investir na vida de alguém, falar com alguém, identificar o que pode ser feito na vida de alguém. É o mesmo termo que é usado para exortação. Você chamar ao lado para falar, para instruir, para admoestar algo. Então, olha, eu esforço-me para que eles sejam exortados, para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Isso aqui é importante, essa ênfase do coração, porque está mostrando que é uma mudança que vai precisar acontecer aqui dentro. É um processo de ser trabalhado que tem que chegar no nosso coração. Quantas e quantas exortações que a gente ouve, mas ela fica aqui no campo da mente, ou bate aqui e vai direcionando para outras pessoas. Paulo está falando, olha, é algo que tem que atingir o nosso coração. Então, me esforço para que vocês sejam fortalecidos em seus corações, senão esse vento de doutrina vai conquistar o seu coração, senão essa filosofia vai conquistar o seu coração, senão essa proposta vai envolver o seu coração, e aí, meu amigo, para resolver esse problema vai ser muito mais trabalhoso. Então, mas Paulo está falando, eu esforço-me para que vocês sejam fortalecidos em seus corações. E aí eu gosto de lembrar desse texto de Provérbios 4, 24, em que nós somos exortados, se tem algo importante na nossa vida, na nossa caminhada, a ser guardado, a ser protegido, ele fala, guarda o seu coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte para a vida. Então, ao longo do Antigo Testamento e o Novo Testamento corrobora com essa ideia, coração não é simplesmente um órgão, coração não é somente sentimento, coração é esse centro das emoções, é o centro das decisões, é o centro do conhecimento. Paulo está falando, olha, sejam fortalecidos em seus corações. Aquilo que você sabe, aquilo que você sente, aquilo que você decide, que tudo isso seja de fato fortalecido. É para isso que Paulo está se esforçando, é para isso que ele está se empenhando. Observe aqui 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Qual era a recomendação de Deus para Salomão? Tenha cuidado com o quê? Você pode ter de tudo, mas tenha cuidado com o quê? Vocês lembram lá? Cuidado
Uma das exortações é com as mulheres. E a preocupação de Deus não era simplesmente que era uma mulher que morava num outro povo, não era isso só não. Tá? Não é que ele não daria conta de coordenar, não tem nada a ver de Jesus. Deus deixa claro, olha, tome cuidado, porque essas mulheres estrangeiras, conforme você se envolve, não vai ficar só num relacionamento qualquer. Facilmente o seu coração vai ser envolvido, e uma vez que o coração é envolvido, o que começa a comprometer? As suas escolhas, as suas ações. É isso aqui que acontece. Olha lá, Salomão fez as decisões dele, montou o harém dele, e olha o que a gente encontra aqui. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. Aí entra o problema. É a idolatria, é o abandonar o seu Deus. E olha que ele fala, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Deus quer de nós dedicação total, não é dedicação parcial. Não é um pé aqui e o outro lá, não é aquela ideia da gente ficar em cima do muro. Está aqui, conforme a gente vai fazendo algumas alianças, gente, é inevitável. Vai comprometer uma parte do seu coração e aquilo vai ganhar espaço. E vai comprometer as suas decisões, vai comprometer o seu senso de avaliar situações ao seu lado, ou as situações que estão diante de você. Está aqui Salomão com o tempo, e não foi de uma hora para outra. Percebe? Salomão já estava envelhecendo. Esse comprometimento ele acontece gradativamente. É a sutileza de Satanás. Gradativamente, aquilo é bom, é agradável, parece não ter importância, parece não estar afetando em nada. Não, tudo bem, a gente pode, não, eu aguento, eu dou conta, eu me resolvo. Não confie no seu próprio coração. É interessante dizer que vocês conseguem partir da riqueza, tesouro, né, ligado ao pleno conhecimento de Cristo e ligado à riqueza do conhecimento da sabedoria. E Jesus fala bem sobre isso, sobre o coração, né, de guardar o seu coração. Lá em Mateus 6, 19 a 20, eu acho, né, ele fala de o que você tem que escolher de acumular, né? O que você tem que buscar, então onde vai estar qual vai ser a tesoura, onde vai estar o seu coração. Né? Ou seja, ele faz, não sei se todos ouviram aqui, mas o Fernando está fazendo o paralelo desse texto de guardar o coração com os tesouros presentes ali, que muitas vezes vão motivar e nos conduzir com, vamos lá, Mateus, o texto onde Cristo vai falar sobre onde tiver o meu tesouro vai estar o meu coração. Então ele está falando fortalecer o coração, e o seu tesouro não é esse tesouro que a traça corrói, que o ferrugem vai destruir, não, ele está falando seu tesouro principal está aqui, é Cristo. Há um tesouro muito maior, mais importante na sua vida. Mas bem colocado, Fernando. Então, ou seja, o nosso coração tem que haver um olhar, a gente tem que atentar para isso com todo zelo. Tá? E olha aqui, 1 Samuel 2, versículo 35, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. A proposta de Deus está aqui, olha, é um homem que tenha o seu coração alinhado com o meu. Está lá, o Davi não é considerado esse homem segundo o coração de Deus. Está isento de falhar? Não, mas ele tinha um coração que buscava, que zelava por isso. Apesar de algumas escolhas erradas, o seu coração voltou para esse centro, para Deus, para esse tesouro principal. Então, o nosso coração é preciosíssimo nesse processo aqui. Davi ora por isso, né? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, vê se há em mim alguma conduta, algum caminho mau, alguma inquietação. Traz para perto, traz de volta. O William Hendricks ele diz o seguinte: uma vez que o coração do homem é totalmente ganho, estabelecido em graça, a pessoa se torna por inteiro objeto do maravilhoso poder transformador de Deus, pois o coração é o sustentáculo do sentimento e da fé, bem como a mola mestra das palavras e ações. Ou seja, de alguma maneira ele resume essa ideia mostrando a importância que tem o nosso coração, não somente o órgão, tá? Mas esse centro, tá? Que nós temos diante de nós. E aí vem a pergunta para a nossa própria reflexão. Você tem enchido o seu coração de quê? Paulo está mostrando que é extremamente importante. Tá? Mas a pergunta é o que eu tenho permitido entrar no meu coração. Agora, como que as coisas entram no nosso coração?
Falar igual a gente fala com o adolescente. Vamos tentar ser prático aqui. Como que as coisas entram no nosso coração? E aí? Já que eu tenho que proteger. Puxa, para eu proteger eu tenho que saber como entra. Para o bandido não entrar na porta, eu tenho que saber que ele entra ali e eu tenho que trancar. Como que as coisas entram no nosso coração? Pelos olhos, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pelos meus olhos, pelo que eu penso. Então, está aí a porta de entrada, está aí. Vamos lá, o que eu vejo não vai ficar ali simplesmente. Vai gerar em nós sensações, pensamento, ou a gente corta ou começa a descer. Vamos lá, vamos pensar aqui o processo, né? Sei que não é exatamente assim, mas vai procurando achar espaço e achar um lugarzinho para ficar. Aquilo que eu ouço, não é aquilo que eu ouvi sem querer, é aquilo que eu ouço e que eu paro e dou atenção para ouvir. Aquilo que eu busco ouvir. Vai fazer diferença no meu coração. Vai fazer diferença. Tá, então fique atento às portas de entrada. O que você tem ou com o que você tem enchido o seu coração. Você enche de domingo, vem aqui, escola bíblica de manhã, está deixando, pelo menos está passando por aqui. Está entrando, está achando espaço, está ficando. Você vem à noite, ouve mais um pouco, canta música, ouviu, viu, está tentando entrar no coração, ganhou espaço. Agora, se você sai daqui e dá atenção, dá ouvidos, vê uma série de porcarias e coisas que você vai falar, por que está ganhando mais espaço no seu coração? Você tem de segunda a sábado para concorrer muitas vezes com um domingo, dependendo da sua rotina durante a semana. Se há compromisso, se há engajamento, certamente você vai encher o seu coração de mais coisas durante a semana. Se não, meus queridos, é isso aqui. Se os seus filhos, seus irmãos, seus amigos, talvez você saiba o que entra no coração deles durante a semana, não descanse somente no domingo para que a sua vida espiritual seja alimentada. Não faça isso. É um engano. Você está deixando a porta do seu coração escancarada para todo e qualquer lixo entrar. Com força. Com força. A pergunta é, você tem enchido seu coração com o quê? O que você tem permitido entrar? Lembra, você busca, você permite entrar. Às vezes as pessoas estão querendo colocar, estão querendo abrir, mas é você. É você. Próximo. Estejam unidos em amor. Então ele vai lá, esse processo de edificação mútua. Cuidar do meu coração, agora ele fala desse relacionamento, tem que ser relacionamento que esteja unido em amor. A marca desse relacionamento tem que estar presente aqui, o amor conduzir, o amor ser a linha mestra desse tipo de relacionamento. A gente percebe aqui Efésios capítulo 4, versículo 3, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando nos convertemos, parte daquilo que a gente ganha de Deus, ele fala, olha, nós estamos agora unidos em Cristo. Há uma unidade que nós... Vamos lá, estabelecida por Deus. E aqui a nossa responsabilidade é conservar. A gente é craque em prejudicar isso aqui. Meu objetivo é conservar. Há uma unidade em Cristo que nós temos. Nós fomos unidos em Cristo. Agora, o que eu faço pode prejudicar essa unidade, pode comprometer essa unidade, e eu tenho essa responsabilidade de zelar para que ela seja preservada, para que eu esteja unido em amor, como Paulo está reconhecendo e falando, puxa, esses relacionamentos que eu estabeleço com vocês, eu vejo essa marca na vida de vocês e também quero que continuem unidos em amor. A pergunta que eu trago aqui, eu vou pegar isso aqui e trazer aplicações práticas para a gente. Quais são os fatores, colocando aqui como potenciais, que geram desunião no seu ambiente? Lembra, um relacionamento edificante, um relacionamento saudável vai ser marcado por edificação, e parte da edificação é, eu tenho que prezar por essa unidade. Vamos lá, que tipo de fator pode comprometer a unidade do corpo? Que tipo de fator pode comprometer a unidade no relacionamento conjugal? Que tipo de fator pode comprometer a unidade no relacionamento entre os irmãos de sangue? Pode comprometer o relacionamento dos irmãos da igreja? Vamos lá, fala para mim, quais fatores, quais elementos que você já viu, que você talvez já vivenciou, alguns elementos que comprometem essa unidade? Dinheiro, fofoca, inveja, desconfiança. O que mais? Eu mesmo. Tá? Minha maior luta talvez é
comigo, com os meus próprios pecados, eu mesmo, um desejo egoísta, o que mais? Competição, gente, rivalidade, está ali, é marido competindo com a mulher, tá? É irmão competindo com o irmão, é irmão em Cristo competindo para ter um ministério melhor, um ministério mais reconhecido, para ter a vaga aqui, coisas que comprometem das menores às maiores. São pecados. São pecados. Vamos dar nome aos bois, são os nossos próprios pecados que se manifestam dessas maneiras. Tá, e a gente tem que estar atento a isso, porque o tempo todo Satanás está ali querendo minar a unidade. Porque uma igreja unida não vai caminhar de mãos dadas com Satanás. Não vai ficar cedendo para tudo aquilo que... Não vai. Tá, então é sua responsabilidade ficar atento a esses elementos que podem comprometer a unidade que foi estabelecida por Deus. Esteja atento dentro da sua casa, esteja atento aqui na igreja, esteja atento no seu trabalho. Seus relacionamentos precisam ter essa marca de edificação, e na parte da edificação é prezar para que a unidade seja preservada. Lembra, ele não está falando se estabelecer, seja preservada. Ah, mas nunca teve unidade. Não, quando a gente se converte, nós nos tornamos parte. Amigos de Deus, unidos em Cristo. Fazemos parte de um mesmo corpo. Preserve por isso. Ok? Então, vamos lá. E ele ainda fala, e alcancem toda a riqueza de pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. E aqui ele está falando, olha, tenho como objetivo, nessa edificação mútua, que nós alcancemos o entendimento, que nós entendamos as Escrituras, que nós, vamos lá, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Mais uma vez, Paulo está falando nas entrelinhas aqui, olha, esse mistério que eles falavam, que essa heresia trazendo, olha, há algo que vocês serão completos, há um conhecimento que vai trazer para vocês esse ser completo. Mais uma vez, fora de Cristo. Paulo está deixando claro, é em Cristo que vocês serão completos, que vocês estarão plenos. Tá? É desejo que nós alcancemos esse entendimento, é desejo que nós alcancemos essa compreensão, e é um entendimento, mais uma vez, já enfatizamos lá atrás, é um entendimento que é espiritual, não é conhecimento pelo conhecimento. Eu agora entendi algumas coisas. Não. É que os nossos olhos para essas questões espirituais sejam de fato abertos, os nossos relacionamentos possam de fato apontar para Cristo. Capítulo 2, versículo 2, ele fala, a fim de conhecerem plenamente. Tá? Versículo 1, 9, parte da oração de Paulo, só lembrando, resgatei isso aqui, né? Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios, observe a oração dele, do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo está sinalizando para eles, tem um conhecimento que vocês precisam, que só vai ser encontrado aqui. Tá? Outros textos que corroboram com essa ideia, 1,27, né? A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Não é um conhecimento qualquer, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aí, mais uma vez, aplicando para nós, que tipo de conhecimento você está buscando? Onde você está buscando? Você está buscando algum tipo de conhecimento? E aí? Não, eu busco na conversa com fulano, eu busco na conversa com Beltrano, eu busco no livro do Augusto Cury, eu busco na cadeira, no divã de fulano. De algum lugar você está buscando. O meu medo é que seja de qualquer lugar, menos daqui. Tem pessoas que podem nos ajudar, bênção de Deus. Temos o privilégio de termos aqui no nosso contexto vários que contribuem de uma maneira preciosa para nos instigar a buscar e conhecer. Onde você está buscando? Qual é a sua fonte de conhecimento? É o meu coração, não, é a minha experiência, não sei de onde você está buscando. Tá? Mas para você pensar, isso é importante. Porque também vai direcionar para onde você vai caminhar. Essa turma estava buscando, alguns estavam buscando em outro lugar, e alguns estavam querendo introduzir, se tornar fonte de conhecimento. Paulo está falando, cuidado, fica atento com isso. E aí vem o próximo, que é a marca do relacionamento, que é o cuidado mútuo.
Tá? Observe o que ele diz. Eu falo isso para vocês para que ninguém os engane. Para que ninguém traga um falso raciocínio, para que ninguém possa te iludir. É isso que Paulo está falando. Abra os seus olhos. Eu estou falando isso para vocês. Ele está retomando o que ele acabou de falar, com esse objetivo. Que ninguém os engane com o quê? Argumentos aparentemente convincentes. Paulo está falando, olha, isso aqui é para que ninguém possa te iludir com a linguagem. E a tradução, tá, possível, no pé da letra, poderia ser aqui, para que ninguém possa te enganar, ou te levar, te conduzir por um discurso adaptado com a intenção de te persuadir. É você cair na lábia de alguém, é alguém que é ardiloso e vai saber exatamente quais palavras usar com você. Ele sabe qual é a sua carência, ele sabe qual é a sua necessidade, ele sabe qual é a sua fragilidade. E ele vai usar as palavras certas. Porque a ideia, ele está falando argumentos aparentemente convincentes. Atente, ele fala aparentemente. Gente, às vezes a gente está tão fragilizado com algumas situações que alguém chega com conversa e fala, opa, será que é bem assim? Será que é isso mesmo? Às vezes a gente fica realmente nesse impasse e chega a questionar alguns conceitos e algumas verdades tão claras nas Escrituras. Vou dar um exemplo aqui. Quando alguém olha para as Escrituras e as pessoas começam a falar, não, a Bíblia é um livro ultrapassado, a Bíblia é um livro arcaico, a gente tem que ser moderno, a cultura está mudando, a gente tem que acompanhar. E isso vai entrando na nossa cabeça de tal forma que a gente começa a falar, será que faz? Será que é isso mesmo? Será que eu tenho que aceitar? Será que eu que sou careta? Será que eu que sou quadrado? Será que eu que sou conservador demais? Percebe? Antes conservador era algo bom, agora conservador se tornou algo pejorativo, algo ruim. É esse argumento que tenta nos convencer com aquilo que parece ser o melhor, que parece ser o correto. Não, vocês têm que me aceitar do jeito que eu sou. Não, esse negócio de ter vamos lá, de estabilidade no relacionamento, de fidelidade, de monogamia. Gente, isso não existe mais, coisa careta. A sociedade está fazendo isso de uma maneira sutil, você percebe isso? Isso não começou agora. São anos e anos e anos trabalhando para que chegue onde nós estamos chegando hoje e não vai parar aqui. Não vai parar aqui. Tá, o processo de gerar na sociedade a aceitação é ardilosa. Ela é sutil, ela é romantizada, ela é pintada de uma maneira bonita. E isso mexe com a nossa cabeça, com os adultos, mexe, imagina, com a juventude, com os nossos filhos, que cresceram ouvindo e sendo bombardeados com isso o tempo todo. Argumentos aparentemente convincentes. Deus é amor, Deus me ama, Deus me fez assim. Você já ouviu isso de algum lugar? É um argumento que parece ser convincente. Não, de fato, Deus é amor. Deus não faz acepção de pessoas. É bíblico até, né? Não é? Mas isso está sendo usado de que maneira? Para quê? Argumentos aparentemente convincentes, que muitas vezes nós engolimos e aceitamos. Escuta, qualquer pessoa é bem-vinda em nosso meio. Mas o nosso Deus, Ele não muda. O Espírito Santo vai agir como Ele sempre agiu. O processo de mudança vai acontecer e deve acontecer como sempre aconteceu, porque Ele não muda, Ele continua querendo agir no nosso coração, Ele continua querendo mudar o nosso jeito de pensar e nos conduzir no nosso jeito de andar. Não é a sociedade que vai ditar. Não pode. Não pode. Cristo não se acultura a esse padrão dessa sociedade, mas nós como sociedade, nós com essa cultura cristã, que temos que realmente trazermos, ou sermos amoldados por essa cultura cristã de Cristo, vou colocar assim nesses termos, e contribuir para que a sociedade também seja amoldada, não é imposto. A sociedade não está simplesmente impondo sobre nós. Às vezes parece que está impondo. A gente vive disso que parece que está impondo, você tem que aceitar. Mas esse processo está vindo aos poucos, sutilmente. Relacionamentos saudáveis serão marcados pelo cuidado. Tá? Essa ideia da sutileza e do engano, olha aqui, está presente. Não é só de lá que vem engano. Quando
A gente encontra aqui Tiago 1,22, ele fala que pode haver o auto-engano. Aquele que ouve as Escrituras, aquele que lê, mas é apenas ouvinte, ele está enganando-se a si mesmo. É exatamente o mesmo termo que aparece aqui. Ninguém vos engane. Só que Paulo está falando, olha, que ninguém de fora venha te enganar. E agora Tiago está falando, eu corro o risco de eu mesmo enganar a mim mesmo. Eu vou na igreja, eu estou me enganando. Se eu venho e isso não faz efeito nenhum na minha vida. Se eu leio as Escrituras e não tem diferença nenhuma na minha vida. Tiago está falando, você está enganando a você mesmo. Lamento por isso. Lamento por isso. O maior prejudicado é você. O corpo sofre junto, porque vai ter o desdobramento, vai respingar em um monte de gente, mas ele está falando responsabilidade pessoal. Sabe aquele ditado, pior cego é aquele que não quer ver? Vamos lá. Acho que eu posso usar isso aqui. O pior crente é aquele que não quer ouvir a palavra. Ele quer fazer do jeito dele. Ele quer fazer do jeito dos outros, menos do jeito de Deus. 2 Pedro 2, versículos 1 e 2. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão, e olha o que ele diz, secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E ele fala, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Gente, ele escreveu alertando lá do que estava acontecendo lá. Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Há heresias sendo introduzidas secretamente, há heresias escancaradas acontecendo, e o nome de Cristo está sendo difamado. Esse é o propósito de Satanás, sempre foi destruir, acabar com o reino de Deus, e ele, derrotado como sempre foi, continua insistindo. Continua insistindo. Responsabilidade nossa persistirmos. 1 Coríntios 2, observe, minha mensagem e minha pregação não consistiram palavras de persuasão, ou palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Percebe o contraste agora? Isso que vocês estão ouvindo é fruto de sabedoria dos homens, uma linguagem com a intenção de persuadir, uma linguagem enganosa. Paulo está falando, escuta, o que eu estou falando para vocês, o que eu tenho pregado para vocês, o que eu tenho compartilhado com vocês, o que eu desejo por vocês, e obviamente lembra lá a carta escrita, ele não falou pessoalmente para eles. E no caso aqui Coríntios é diferente, mas ele está falando, olha, tudo isso não é fruto de palavras persuasivas, fruto de sabedoria minha. Não sou eu que vou convencer vocês. O salmista já orou. Abre, Senhor, os meus olhos, para que eu veja, para que eu contemple, para que eu possa entender a Tua palavra. E quando eu olho para isso, eu penso que a gente tem que erguer barreiras de proteção cada vez mais elevadas. Contra esses falsos ensinos, contra essas linguagens que muitas vezes estão chegando diante de nós. E eu trago a pergunta aqui, quais têm sido as nossas barreiras de proteção? Quais têm sido as alianças que eu estou fazendo? Talvez você já tenha até ouvido eu falar, mas eu gosto muito de lembrar lá de quando Paulo escreve para Timóteo, e um dos princípios a gente sempre lembra é, foge outrossim das paixões da mocidade, é o que marca a nossa mente. Você lembra o que ele continua falando? Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, com os que de coração puro invocam o Senhor. Gente, às vezes a gente enfatizou, e na minha juventude eu ouvi tanto isso, foge das paixões, foge das paixões, foge das paixões, mas ninguém, eu não me lembro de ter enfatizado para mim, olha, mas segue a justiça, a fé e o amor com aqueles que de coração puro invocam. Está aqui, eu estou erguendo barreiras. Os meus relacionamentos são uma barreira, vão me proteger, porque além de eu olhar, no momento em que eu me esquecer, no momento que eu titubear um pouquinho, vai ter alguém, opa, vem aqui, me pega pela mão, ou dá uma cutucada, e às vezes joga o laço e puxa, escuta, vem para cá. Você já teve um amigo que de repente viu indo para uma direção e perguntou, vem cá, vamos comigo por aqui. Não vamos para lá não, vamos para tal lugar hoje. Dê ouvidos, não ignore isso, gente, não ignore. É Deus falando com você, não vai. Não é só alguém pegando no seu pé, não vá. Quais têm sido as suas barreiras de proteção? Com quem são as pessoas que você conversa, que você busca conselhos, que você busca orientação?
essa fonte de sabedoria. Fique atento. Relacionamentos saudáveis também são marcados pelo reconhecimento. Paulo fala: eu me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm. Opa, ele falou exatamente essa ideia no início. Tá, eu me alegro porque vocês, aparentemente aquela igreja não estava caótica, a heresia não tinha tomado conta ainda. Paulo está falando: eu estou feliz porque vocês estão firmes. Eu estou feliz porque vocês estão bem. Eu estou feliz porque vocês estão firmes na fé. Mas o próprio Paulo lembra, ele sabia que quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Escute, nos alegramos porque vocês têm crescido na fé, nos alegramos porque vocês têm vindo à escola bíblica e aproveitado, estamos felizes por isso. Nós reconhecemos, isso é louvável. Nós nos alegramos em saber que você está firme na sua vida devocional, que você está lendo boas literaturas, que você tem desenvolvido relacionamentos saudáveis. Nos alegramos por isso. Isso é ótimo. Então, dentro dos seus relacionamentos, se tem algo bom, reconheça. Fala: puxa, fiquei tão feliz em te ver participando de tal programação. Filho, fico feliz em ver você envolvido com o ministério. Isso é ótimo, graças a Deus por isso. Fico feliz em ver a maneira como você conduziu ou tem conduzido o seu relacionamento. Fico feliz complete com as pessoas que fazem parte do seu relacionamento. Isso é importante, esse reconhecimento dessas marcas presentes, desse crescimento que acontece. E vamos lá, Mateus 5 nós somos lembrados, né? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras e glorifiquem. Para que haja reconhecimento, não para encher o nosso ego, não para inflar o nosso ego, mas que isso sirva de motivação para continuarmos crescendo e que isso redunde em glória para Ele. Para Ele. E aí, humildemente, a gente tem que se revestir dessa, vamos lá, armadura da humildade aqui e falar: graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Continue orando por mim para que eu permaneça. É isso. Fábio, que bom. A aula foi muito jóia, impactou a minha vida. Graças a Deus por isso. Continue orando para que continue sendo instrumento. Fernando, a mensagem foi fantástica. Eu precisava disso para mim. Foi confrontadora, não só porque amaciou meu ego, foi confrontadora. Graças a Deus, continue orando para que isso continue acontecendo. Parabéns pela sua escolha. Continue orando para que isso continue acontecendo. Porque sempre estaremos sujeitos a escolhas erradas, o bombardeio vai continuar. E a pergunta que eu estou fazendo diante de cada trecho: como você tem vivido a sua fé? Tem sido uma fé firme? Tem sido uma fé sólida? Tem sido uma fé consistente? Ou vem o ventinho, você fica: como tem sido? Tá, e aí eu entro no bloco final, encerrando com vocês. Os relacionamentos saudáveis são marcados pelo encorajamento. E olha o que ele diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E a tradução literal poderia ser assim: olha, continuem andando nele. Que é exatamente o tema do curso: andai nele. Andem nele, é algo contínuo, o verbo ele é usado aqui que é chamado de presente contínuo, é algo que aconteceu e vai ter os seus desdobramentos constantes enquanto estivermos aqui. Não foi algo pontual, é algo que precisa continuar nesse processo de aperfeiçoamento. Paulo está falando: escuta, assim como vocês receberam a Cristo, nos alegramos lá, continuem a viver nele, continuem a andar nele. Está ali. Capítulo 1, versículos 5 e 6, né? Vocês ouviram por meio da palavra da verdade, desde o dia em que vocês ouviram, vocês entenderam a graça. Escuta lá, vocês ouviram de Epáfras. A vida continua. Cada dia a gente está dando passos e mais passos. Continue, andem nele. Observe, 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. A gente percebe essa linguagem também aqui, 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, tem que fazer o quê? Andar nele. Como? A referência? Como ele andou. Se eu afirmo que eu sou crente, gente, cadê o fruto? Você está andando nele? Está aqui, Paulo está falando. João está falando. Somos exortados. Agora ele diz: como que eu vou andar nele? Ele fala: enraizados, edificados, firmados
e transbordando. Eu termino esse tempo enfatizando cada um desses aspectos aqui. Andai nele. Vamos lá. A maneira de combater essas heresias, a maneira de eu me preparar para a vida cristã saudável é eu andar nele. Esse é o mistério. É andar nele. Cristo é esse mistério. Aquele que é tudo em todos. Mas ele fala primeiro, enraizados. E isso me traz a ideia de uma árvore, e talvez uma árvore bem grande, que a gente consegue ver aquelas raízes que estão até por cima da terra. E eu me lembro do Salmo 1:3, quando ele fala, aquele que medita, né, dia e noite na palavra. Ele está falando, olha, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, que dá fruto no seu tempo certo, as suas folhas não murcham. Significa que as suas raízes são profundas. Não são superficiais, você não está vendo só por cima. Elas são profundas. Quando é superficial, vem o vento, a árvore cai. Ele está falando, olha, para que eu ande nele, é importante que eu esteja buscando essas raízes se aprofundarem. Esforço, luta, trabalho. Mas ele ainda fala, edificados nele. E aqui a ideia é exatamente de um fundamento, é como se fosse um edifício, é realmente de edificar, de construir, e é um edifício que tem ali a sua base sólida, bem feita, de tal forma que vem o templo, que vem a edificação, que vem o prédio, bem estabelecido, não é aquela casa construída na areia, é diferente. Paulo está falando, olha, eu desejo também que vocês continuem a viver nele, edificados, algo consistente. Mas ele ainda diz, firmado na fé, como vocês foram ensinados. Opa, como vocês foram ensinados. Que tipo de ensino você teve? Se há algo a ser corrigido, corra para a palavra e vamos corrigir, porque a base tem que estar sólida, tem que estar firmada nesse livro aqui, que é a palavra de Deus. Hebreus 13, versículo 7, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram, ou que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Observem, ouçam, observe, para que a sua fé seja firmada, seja bem sólida. E aí vem o último elemento que a Luana tinha apontado em uma das observações dela. Transbordando de gratidão. E eu coloquei essa ideia aqui de uma represa, porque essa palavra, transbordando, é exatamente isso. É algo que passou do limite, tem tanta água que está vazando água para tudo quanto é canto. Só que é transbordando de quê? De gratidão. Gente, às vezes nosso coração está transbordando tudo quanto é coisa, menos gratidão. Transborda murmuração, transborda queixa de alguém, transborda, vocês falaram lá, fofoca, mentira, transborda amargura, transborda tanta coisa, mas não transborda gratidão. Está falando, olha, nosso coração tem que estar cheio de gratidão. Não pelo que fulano me deu, mas pela obra de Cristo na minha vida. Por aquilo que Ele me dá. Por aquilo que Ele faz em mim. E aí eu quero terminar com a leitura de Filipenses, capítulo 1. Opa, eu não li esse texto aqui, deixa eu voltar aqui. Filipenses 4:6, né? Não andeis ansiosos, ou não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí, por fim, Paulo fala, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que assim, quer eu vá ou os veja, no caso dele, eu ouça, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem num só espírito, lutando unânimes, vem aqui a unidade, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Está aqui a nossa oração, está aqui a oração constante de Paulo. Lembrando, os relacionamentos saudáveis vão contribuir para isso. Seus relacionamentos são saudáveis, você está buscando por isso, você está zelando por isso. Relacionamentos marcados pelo compromisso, pelo engajamento, relacionamentos marcados por edificação mútua, relacionamentos marcados por cuidado mútuo, relacionamentos marcados por encorajamento, está presente. Que você possa exercer a sua cidadania de maneira digna deste evangelho que te resgatou. Honre, gente, honre
o nome de Cristo, custe o que custar, pagando o preço que tiver de pagar, se esforçando ao máximo e dependendo totalmente de Cristo, do Espírito de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo. Muito obrigado, mais uma vez, por tantos desafios que nós temos na nossa vida, mas queremos te louvar também por tantas bênçãos que o Senhor nos deu, por tantos privilégios, Pai. E o maior deles é fazermos parte dessa família. É o privilégio de termos pessoas com quem nós podemos crescer juntos, com quem nós podemos caminhar, em quem podemos confiar, que podem nos exortar, que podem nos estimular, que podem orar por nós, assim como o apóstolo Paulo fez por essa igreja, Pai. Cerque-nos de pessoas desse jeito, e que possamos ser pessoas marcadas assim também na vida de outras pessoas, que possamos ser bênção na vida de pessoas, que possamos ser instrumento do Senhor na vida de outras pessoas, para que elas continuem também sendo fortalecidas na sua fé, desfrutando de conhecer mais do Senhor, desfrutando da sabedoria que vem do Senhor, desfrutando de todas as transformações e alegrias que vêm de uma vida caminhando em retidão contigo, Pai. E o Senhor sabe, mais uma vez, o quanto precisamos do Senhor para isso. Tenha misericórdia de nós, a cada dia que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Desafio para a semana que vem é você ler os próximos versículos e identificar o que Paulo está combatendo, quais são as heresias, e de alguma maneira trazer heresias que nós também temos que combater ao longo da nossa vida hoje, tá bom?